Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante. Que Deus abençoe nossas vidas. Olha que lindo esse joguinho de banheiro. Eu tenho um vídeo de apresentação dele, eu vou deixar o link para vocês verem com mais calma. É a ideia da nossa linda Poliartes Crochê, vou deixar também o canal dela aqui para vocês conhecerem. Ela deu a ideia da gente fazer um joguinho mais econômico, fazendo um tapete maior e dois menores. Então, você faz dois da medida da tampa do vaso e um você coloca a redinha e o outro não. Esse daqui é o que eu fiz o passo a passo, ele ficou medindo 65 centímetros por 45 de largura. Gastei apenas 274 gramas de fio número 6 e utilizei a agulha número 4, os barbantes Dorta. Vou fazer para base 39 correntes, então é a mesma base do Prático Chique, quem já conhece pode adiantar as duas primeiras carreiras. Deixo um pedacinho maior para depois arrematar, faço a minha laçadinha inicial e aqui já passo por dentro do fio fazendo a minha primeira correntinha. A partir dessa eu vou contar um total de 39, então já tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer para base 39 correntes, então é a mesma base do Prático Chique, quem já conhece pode adiantar as duas primeiras carreiras. Deixo um pedacinho maior para depois arrematar, faço a minha laçadinha inicial e aqui já passo por dentro do fio fazendo a minha primeira correntinha. A partir dessa eu vou contar um total de 39, então já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. E vou fazendo assim por diante até completar 39 correntes. Lembrando de não apertar muito o fio, nem deixar muito largo, que nós vamos trabalhar de um lado e de outro das correntinhas. Feito as 39 correntinhas, então, eu tenho essa laçadinha da agulha e a primeira laçadinha que conta uma correntinha. Então, vou contar uma, duas, três, quatro e 5 correntinhas. Eu laço o fio, venho na argolinha de cima da correntinha, puxo 2 fios e puxo 2 fios. Vou na próxima correntinha, laço o fio, pego a argolinha aqui de cima da correntinha e faço um ponto alto, puxando 2, puxando 2. Laço novamente, vou na próxima laçadinha, que é a próxima correntinha, puxo 2 fios e puxo 2, fazendo mais um ponto alto. Isso eu vou fazendo até a última correntinha. Trabalhei até a última correntinha, e se a gente contar aqui onde viramos, na quinta correntinha, formou um ponto alto, primeiro. Aí, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante,
ficamos até a última correntinha com 36 pontos altos. Agora, para a curvinha, nós já temos um ponto alto nessa última correntinha. Eu vou completar um total de 7 pontos altos na mesma correntinha. Então, por isso que eu deixo ela, eu faço a laçadinha primeira como... Eu uso como correntinha, agora ela vai ficando mais laceadinha, conforme eu vou fazendo os pontos, e depois eu puxo o fiozinho. Então, aqui eu já tenho um ponto alto, eu vou no mesmo lugar, na mesma correntinha, e faço mais um ponto alto. Fico segurando aqui pra dar um apoio. Já tenho 2. Faço o terceiro. Laço o fio no mesmo lugar. 4. E 7 pontos altos. Então, eu fiquei com 7 pontos altos, tudo dentro da última correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu pego esse fiozinho e dou uma puxada nele. Ó, aí fica bem fechadinho. Agora, com esse fiozinho pra cá, pra já ir arrematando, eu laço o fio e vou trabalhar desse outro lado. Então, eu vou pegar aqui, ó, sobre o ponto alto desse lado, que é uma correntinha, eu laço o fio e já faço aqui um ponto alto. Laço o fio novamente, eu já tô pegando esse fiozinho. Vou na próxima correntinha, que dá certinho um ponto alto do outro lado. E desse lado eu faço um ponto alto. Puxo 2 e puxo 2. Laço novamente, a frente, faço a mesma coisa. Sob o ponto alto de base, que é a correntinha, faço um ponto alto. E assim eu vou fazendo até o último ponto alto, aqui da parte reta. Cheguei no penúltimo ponto alto da outra parte reta. Deixei o último para trabalhar junto com vocês, que nós vamos fazer igual fizemos aqui. Completar um total de 7 pontos altos. Então, eu vou laçar o fio. Esse aqui, ó, eu já conto como o primeiro ponto alto. Pego bem nessa laçadinha, tem um fiozinho que vem pra cá e outro que vem pra cá. Eu pego aqui bem no meio da correntinha e faço um ponto alto. Assim, eu já fico com 2 nessa curvinha. Então, eu vou completar um total de 7 na mesma base. Então, onde eu fiz agora um ponto alto, eu vou lá novamente, faço mais um ponto alto. Já tenho 3. Laço o fio, venho novamente, mais um ponto alto, já tenho 4. Aí, aqui você vai dando uma puxadinha assim, ajeitando, que cabe certinho. Então, eu já tenho 4. Venho aqui, faço 5. Laço, faço 6. Laço, ó, puxo pra cá, depois eu ajeito certinho. E faço o 7º ponto alto. Fiquei aqui com as correntinhas. 7 pontos altos desse lado. Agora, eu vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha, porque nós voltamos na quinta. Então, a quarta eu uso pra fazer esses pontos altos. E contando de baixo pra cima aqui, a terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Ó, aqui fica bem direitinho. Se a gente contar agora a primeira carreira finalizada, nós ficamos aqui na parte reta, onde tem o primeiro ponto alto e o último, que eu conto a parte reta antes dos 7 pontos da curva. Eu tenho 34 pontos altos de um lado e 34 pontos altos de outro. E em uma curvinha eu tenho 7 pontos altos e na outra também 7 pontos altos. Agora, para começar a segunda carreira, eu vou caminhar pro próximo ponto, ó, que já faz parte, eu finalizei aqui em cima do 7º ponto da curvinha. Eu caminho pro primeiro ponto da parte reta, fazendo um ponto baixíssimo. Assim, eu fico em cima aqui pra trabalhar a minha parte reta. Vamos começar a segunda carreira. Eu faço 2 correntes. E no mesmo lugar, eu laço o fio no mesmo lugar que eu subi as 2 correntes, eu faço um ponto alto. Essas 2 correntes eu não vou contar como ponto alto, é somente pra quando a gente fechar, ficar bem lacradinho aqui, bem fechadinho a base. Laço o fio e vou seguir
a parte reta desse lado, na minha segunda carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vou somente laçando, venho aqui sob o ponto alto de base, puxo 2 fios e puxo 2. Laço novamente, vou à frente, puxo, 2 e 2, fazendo mais um ponto alto. Cheguei ao final da primeira parte reta da nossa segunda carreira. Aí, aqui eu tenho os 7 pontos altos da curva. Tá vendo que eu parei certinho em cima do último ponto alto da parte reta. Nós ficamos com 34 pontos, contando desde aqui do primeiro, né? As duas correntinhas não conta como ponto, como eu falei. Contando todos 34. Agora, pra curva, nós vamos trabalhar assim. No primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos na mesma base, então, fiz um, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos altos também. Um na mesma base e faço mais um. No terceiro ponto, dos 7 que temos na curva, também faço 2 pontos altos. Ó, coloquei um, laço o fio e coloco mais um ponto alto. Então, aqui nos 3 primeiros dos 7, eu fiz 2 em cada um de base. Agora, eu tenho o quarto ponto alto, que faz o meio, né? Pois temos 7, então, os 3 primeiros. Trabalho do meio fazendo somente um ponto alto. Então, na base, eu coloquei só um. E os 3 últimos, pra finalizar o 7 da curva, vou fazer igual eu fiz esses daqui. Colocando 2 pontos na mesma base. Então, fiz um laço, venho na mesma base, coloco mais um ponto alto. No próximo, faço um ponto, volto na mesma base e faço mais um ponto alto. E no próximo, que é o 7º, faço um ponto alto, volto na mesma base e faço mais um. Então, aqui na nossa segunda carreira na curva, nós ficamos com 13 pontos altos. Ó, foram 2, 4, 6, 7, contando com o do meio, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos. Cheguei ao final da primeira parte reta da nossa segunda carreira. Aí, aqui eu tenho os 7 pontos altos da curva. Tá vendo que eu parei certinho em cima do último ponto alto da parte reta. Nós ficamos com 34 pontos, contando desde aqui do primeiro, né? As duas correntinhas não contam como ponto, como eu falei. Contando todos 34 na parte reta. Agora, pra curva, nós vamos trabalhar assim. No primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos na mesma base, então, fiz um, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. No próximo, faço 2 pontos altos também. Um na mesma base e faço mais um. No terceiro ponto, dos 7 que temos na curva, também faço 2 pontos altos. Ó, coloquei um, laço o fio e coloco mais um ponto alto. Então, aqui nos 3 primeiros dos 7, eu fiz 2 em cada um de base. Agora, eu tenho o quarto ponto alto, que faz o meio, né? Pois temos 7, então, os 3 primeiros. Trabalho do meio fazendo somente um ponto alto. Então, na base, eu coloquei só um. E os 3 últimos, pra finalizar o 7 da curva, vou fazer igual eu fiz esses daqui. Colocando 2 pontos na mesma base. Então, fiz um laço, venho na mesma base, coloco mais um ponto alto. No próximo, faço um ponto, volto na mesma base e faço mais um ponto alto. E no próximo, que é o 7º, faço um ponto alto, volto na mesma base e faço mais um. Então, aqui na nossa segunda carreira na curva, nós ficamos com 13 pontos altos. Ó, foram 2, 4, 6, 7, contando com o do meio, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos. Assim, foram distribuídos na nossa curva. Agora, aqui na outra parte reta, eu vou fazer todos os pontos altos. Então, é só ir laçando. E para cada ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Até chegar na curvinha do outro lado, que nós vamos repetir o que fizemos aqui. Fiz todos os pontos altos da outra parte reta.
E pra curva, vamos fazer igual do outro lado. Tenho 7 pontos altos de base, vou sobre o primeiro, opa, escapou. Vou sobre o primeiro e faço 2 pontos altos. Vou sobre o segundo, faço 2 pontos altos, na mesma base. Sobre o terceiro da curva, 2 pontos altos. Sobre o quarto ponto, somente um ponto alto. E nos últimos 3, 2 para cada um de base. Completei os 13 pontos altos desse lado da curva. Agora, para fechar a nossa segunda carreira, eu tenho aquelas duas correntinhas. Eu pulo elas e vou nessas duas laçadinhas aqui, que já pega no primeiro ponto alto. E fecho fazendo um ponto baixíssimo. Terminando a nossa segunda carreira. Nós ficamos na parte reta, quiser conferir, com 34 pontos e 13 pontos altos de cada lado, divididos como eu expliquei pra vocês. Agora, a nossa terceira carreira, eu vou subir 3 correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui um grupinho de 4 pontos altos, um do ladinho do outro. Já tenho as 3 correntinhas que valem como o primeiro, é o segundo, terceiro e o quarto ponto, sem pular nenhum de base. Aí, faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, e a partir do terceiro, faço mais um grupinho de 4 pontos altos, um seguido do outro. 2, no próximo 3 e no próximo 4. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazendo grupinhos de 4 pontos altos até chegar no último ponto alto da parte reta, antes de chegar aqui no primeiro aumento. Cheguei ao final da primeira parte reta da nossa terceira carreira. Quem tá acostumado já a fazer o prático chique, até agora foi igualzinho. A mesma base, os grupinhos de 4 pontos altos, nós ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 grupinhos, separados por 2 correntes, pulando 2 pontos de base. A partir de agora, vai ser diferente o modelo, que eu vou fazer com vocês, a curvinha que eu tô chamando de curva 11, que nós vamos fazer aqui na primeira carreira, né, que começa a formar o nosso desenho. Nós vamos fazer um grupinho de 11 pontos altos, eu vou explicar agora. Então, esse sexto grupinho de 4 pontos altos, o último ponto do último grupinho ficou em cima certinho, aqui, do último ponto da nossa parte reta. A partir do próximo, eu já tenho os 2 pontos do aumento, que começa a minha curva. Então, eu faço 2 correntes, vou pular somente um ponto de base, e no próximo eu faço um ponto alto. Então, ficamos assim, ó, o último ponto do grupinho no último ponto da parte reta, aqui já é o aumento. Aí, eu pulei o primeiro ponto do aumento, fiz 2 correntes e um ponto alto. A partir desse ponto, nós vamos formar um grupo com 11 pontos altos, separados por uma corrente. Então, faço uma corrente, vou no próximo ponto alto, que nós não vamos pular nenhum de base. Então, já no próximo, eu faço um ponto alto. Faço uma corrente do lado desse ponto, faço mais um ponto alto. Uma corrente de separação. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma corrente, e eu vou fazer assim, ó, já tenho aqui 4 pontos altos, vou fazer desse jeito até formar 11 pontos altos. Fiz os 11 pontos altos separados por uma corrente e não pulando nenhum de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos. Nós ficamos com o 11º ponto certinho aqui, ó, no último aumento, no penúltimo ponto da nossa curva. Vou fazer agora 2 correntes, pular esse último ponto, que faz parte dos 13 da curva, e a partir do próximo, vou começar fazendo igual fizemos do outro lado. 2 correntes,
pulo um de base, como eu falei, e a partir do próximo, que já é a nossa parte reta, eu começo a fazer os grupinhos de 4 pontos, separados por 2 correntes e pulando 2 de base. Cheguei ao final da parte reta desse outro lado, ficando com 6 grupinhos de 4 pontos altos. Agora, vamos repetir o que fizemos na curva desse lado. Quem tá com dificuldade de fazer essa curva, porque é um modelo novo, quem tá mais acostumado de fazer aqueles, já começar com os 6 motivos, a gente tá fazendo um pouquinho diferente. Então, é só você prestar bem atenção nessa carreira, que define os motivos que nós vamos ter nas próximas carreiras. E aí, você presta bem atenção nessa carreira que dá certinho. Então, depois que fez o 6º grupinho de 4 pontos altos, vamos fazer 2 correntes. Aí, eu pulo só um de base, pulo só um de base, ó. Esse daqui, ele já é um ponto que faz parte da nossa curva, é um aumento. Aí, eu pulo o primeiro, eu vou sobre o segundo e faço um ponto alto. Com o grupinho em cima do último da parte reta, aí aqui começou o aumento. Eu pulei o primeiro somente, fiz 2 correntes e fiz no próximo um ponto alto. A partir de agora, nós vamos trabalhar o grupo de 11 pontos altos, fazendo uma corrente de separação, mas não pulando nenhum de base. Então, eu já vou no próximo, coloco um ponto alto. Faço uma corrente, vou do ladinho dele e faço um ponto alto. Até formar os 11 pontos altos, aí nós já vamos chegar aqui ao final da carreira. Fiz os 11 pontos altos, sem pular nenhum de base e sempre com uma correntinha de separação. O ponto de número 11 ficou certinho aqui, ó, um antes de chegar no final da carreira. Então, eu pulei um último, agora eu vou fazer 2 correntes para finalizar o trabalho. E eu vou falar para você, o meu ponto, ele é mais apertadinho. Se você tiver um ponto mais largo, você pode fechar somente com uma corrente. Depois eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, porque tem muitas pessoas que falam, porque meu tapete fica torto. Então, se o seu ponto é mais largo, você pode finalizar com uma correntinha somente. Eu fiz 2, vou aqui na terceira correntinha, onde eu iniciei, ó, e fecho fazendo um ponto baixíssimo. Assim, nós terminamos a nossa carreira de número 3. Agora, para a quarta carreira, nós vamos começar a intercalar esses quadradinhos que eu digo. Então, aqui temos quadradinhos cheios, agora eu vou fazer quadradinho vazio. A nossa quarta carreira, subo uma, 2 e 3 correntes, que vale como meu primeiro ponto alto. Faço mais 2 correntes, que vai ficar de separação. Pulo 2 pontos de base, e no quarto ponto aqui do grupinho que eu tenho na base, faço um ponto alto. Então, aqui eu tinha um quadradinho cheio, agora formei um quadradinho vazio. Aí, aqui eu falo um quadradinho vazio que eu tenho na base, vou formar um cheio. Fiz um ponto alto. Faço 2 pontos altos no espaço de 2 correntes. E sobre o primeiro de base do próximo grupinho, faço um ponto alto. Então, começamos assim. A carreira anterior eu já comecei com um grupinho de 4 pontos altos. E aqui com 3 correntes, para valer um ponto alto e 2 para separação. Nós vamos fazer isso por várias carreiras. Somente intercalando aqui onde começa uma carreira com um grupinho e a outra começa com as 5 correntes, que forma o quadradinho aqui no começo da carreira. Faço 2 correntes. Pulo 2 pontos de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Aí, aqui já formo um grupinho. No espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos. E sob o ponto alto de base do próximo grupinho, um ponto alto. Já faço 2 correntes, pulo 2 de base, e assim vamos até chegar lá na curva. Aí, eu faço junto com vocês. Estou explicando bem aqui, que aí depois eu não fico repetindo. Eu falo, ó, gente, agora é a sequência que começou com 4 pontos, ou com 5 correntes. Então, eu vou chegar até aqui, desse jeito, e já fazemos a curva. Fiz todo o processo que eu expliquei. Então, em uma carreira, quando começar com um grupinho, nós vamos ficar com 6 grupinhos de 4 pontos altos.
Quando começar com 5 correntes, vamos ficar com 5 grupinhos, 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizei aqui com um quadradinho vazio e vamos começar a curva. Nessa carreira, nós vamos fazer 2 correntes, eu vou em cada ponto de base e faço um ponto alto sobre ele. Faço 2 correntes, na carreira anterior fizemos uma corrente. Nessa eu vou fazer 2, vou sobre o próximo ponto de base, faço um ponto alto. 2 correntes, vou sobre o próximo ponto. Faço um ponto alto. Vamos repetir por todos os nossos 11 pontos da curva. Fiz os 11 pontos altos, agora ficaram todos separados por 2 correntes. Aqui é o último. Para continuar a carreira, depois do último ponto, ponto de número 11, faço 2 correntes e vou começar a trabalhar deste lado aqui, que nós vamos repetir o que fizemos desse lado. Então, aqui nós tínhamos o grupinho de 4 pontos, igual eu tenho aqui, eu vou formar um quadradinho vazio. Agora, depois das 2 correntes, eu vou sobre o primeiro ponto, faço um ponto alto, 2 correntes de separação, pulo 2 pontos de base, e no quarto ponto do grupinho, na base, eu faço um ponto alto. Então, ficamos com um quadradinho cheio e um vazio. Agora, eu tenho um espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos. E sobre o primeiro ponto do próximo grupinho, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 de base no próximo, que é o último do grupinho, um ponto alto. Se você tiver alguma dificuldade, é só ir olhando aqui do outro lado, ó, que tá ficando a mesma coisa. Fiz um grupinho, fiz um grupinho. Aqui eu tenho um grupinho de 4 pontos, aqui também vou fazer. Quando chegar para passar para a curva, a mesma coisa, 2 correntes, e aqui somente vamos repetir os 11 pontos, agora com 2 correntes de separação. Aí eu vejo vocês aqui no final dessa que é a nossa quarta carreira. Trabalhei o outro lado, chegando ao final da carreira. Os 11 pontos altos separados por 2 correntes. Agora eu faço 2 correntes, como eu falei, se for necessário, o seu ponto for mais largo, você pode fazer só uma correntinha. Aí vai ficar mais certinho aqui quando você finalizar e iniciar a carreira. Tenho as 5 correntes que eu iniciei, eu vou contar 1, 2 e 3. Na terceira, eu introduzo a agulha entre a correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, bem apertadinho. No caso, se for fazer 2 correntes, feche bem certinho. Agora, nós vamos começar nossa quinta carreira. Então, é somente intercalar a parte reta. Comecei aqui com 4 pontos altos, depois 5 correntes, como eu expliquei. Agora, eu vou começar com 4 pontos altos e intercalando. Quando chegar na curva, faço junto com vocês. Para iniciar, é só fazer as 3 correntes, tá? Que eu ainda não comecei quando é assim. Aí, deixa eu fazer, para tirar dúvida. Um espaço de 2 correntes, faço 2 pontos e sobre o ponto alto, um ponto alto. Aí eu já formei o primeiro, é assim que forma sobre as 5 correntinhas. Aí só ir embora. Terminando a parte reta, fiquei com 6 grupinhos de 4 pontos altos, com 2 correntes, e aqui sempre pulando os 2 pontinhos do meio do grupinho da carreira anterior. Para a curva, vou fazer 2 correntes, temos os nossos 11 pontos altos separados por 2 correntes. Sobre o primeiro, eu vou trabalhar 2 pontos altos, sobre o mesmo ponto de base. Eu fiz um, vou no mesmo lugar e faço 2, tenho 2 pontos. 2 correntes, vou sobre o próximo ponto e faço somente um ponto. 2 correntes, sobre o próximo, que é o terceiro aqui do nosso grupo de 11, da nossa curva, eu faço 2. Na mesma base.
duas correntes, sobre o próximo, eu faço somente um ponto. Sempre duas correntes para separar, e eu vou trabalhando assim, intercalando os pontos. Em um eu faço dois e o outro eu faço um. Nesse daqui eu fiz um, no próximo dois. Até finalizar o 11º ponto alto que temos na nossa curva. Trabalhei toda a curva, então iniciamos o primeiro ponto dos 11 que temos na curva com um aumento, depois ponto sozinho, aumento. E finalizei o 11º ponto com um aumento. Então, ficamos 1, 2, 3, 4, 5, por 6 vezes trabalhamos o aumento, né, os dois pontos na mesma base. E 1, 2, 3, 4, por 6 vezes fizemos o ponto alto sozinho, sempre com as duas correntes. Agora é somente repetir a parte reta, iniciando com um grupinho de 4 pontos altos e intercalar toda essa parte até chegar na curva, aí eu relembro vocês do outro lado. Segunda parte reta feita, vou fazer duas correntes. O primeiro ponto alto, faço 2 pontos, o mesmo de base, sempre duas correntes. No próximo, somente um ponto. Duas correntes. No próximo de base, faço 2. Duas correntes e vamos fazendo assim até o final da nossa carreira. Vamos terminar com um aumento. Feito toda a curva, vou fazer duas correntes. E finalizar na terceira correntinha onde iniciamos. Coloco a agulha por dentro, fazendo um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira de número 5. Para a carreira de número 6, já faço 5 correntes, 3 que é um ponto alto e 2 para o espaço. Formo o meu primeiro quadradinho vazio, e assim vou fazendo até chegar na curva. Chegando ao final da parte reta, ficamos com os 5 grupinhos, iniciando com o quadradinho vazio. Vamos fazer a curva, vou fazer duas correntes. Aqui nós aumentamos na carreira anterior. Vamos continuar o aumento por várias carreiras. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto somente e sempre o aumento vai ser sobre o último ponto alto que tiver na base. Nessa carreira nós temos 2 pontos altos, então o aumento vai ser no segundo. Faço um no mesmo lugar, mais um ponto alto. Passei de 2 para 3 pontos altos. Vou fazer duas correntes sobre o ponto alto de base que está sozinho. Vou permanecer fazendo ele sozinho. Duas correntes, à frente eu tenho o aumento. Nós vamos continuar trabalhando aumentos. Um ponto alto sobre o primeiro e 2 sobre o segundo. Eu fiz um, volto na base, faço mais um. Duas correntes, no próximo eu tenho um ponto sozinho, faço ele sozinho. Duas correntes e sobre o próximo é o nosso aumento. Faço um sobre o primeiro e 2 sobre o segundo. Duas correntes e assim vamos trabalhar toda a nossa curva. Fazendo ponto alto sobre ponto alto, onde já temos, e um aumento, onde temos os 2 pontos altos da carreira anterior. Quando eu chegar aqui, fazer as duas correntes, intercalar a parte reta. Quando chegar na outra curva, eu relembro vocês. Fiz toda a curva, a parte reta. Agora, para começar a outra curva, duas correntes e o mesmo sistema. Um ponto alto sobre o primeiro, 2 sobre o segundo. Duas correntes, onde tem ponto alto sozinho, ponto alto sozinho. Vamos fazendo isso até o final da carreira. Fiz o último aumento, chegando ao final da carreira, de número 6.
2 correntinhas. E venho aqui na terceira correntinha, 1, 2 e 3. Introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Para começar a carreira de número 7, já começo com as 3 correntes, no espaço, 2 pontos altos, no ponto alto de base, um ponto alto. E vamos seguir a vida até chegar na curva. Agora, para nossa curva, vai continuar o mesmo sistema dos aumentos. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, no caso agora eu tenho 3 pontos altos. Então, para cada um eu faço um ponto sobre ele. Fiz um ponto sobre cada um. Aí laço o fio no mesmo último ponto, na mesma base dele, faço mais um ponto alto. Vamos ficando agora nos aumentos com 4 pontos altos. Aí eu faço 2 correntes, onde eu tenho um ponto alto sozinho, vou fazer um ponto alto sobre ele. As 2 correntes, aí eu chego nos 3 pontos altos. Faço um sobre o primeiro ponto, um sobre o segundo e um sobre o terceiro. Aí, no mesmo ponto, faço mais um ponto alto, ficando com 4. 2 correntes e vamos seguir essa sequência por toda a nossa curva. Ao chegar aqui na parte reta, faço as 2 correntes e venho intercalando os grupinhos. Quando chegar aqui na curva, deste outro lado, eu venho com vocês. Vim seguindo a carreira. Chegando na curva, já fiz o primeiro aumento, ó, fiz o último grupinho de 4 pontos, 2 correntes, e o grupinho que tem o aumento, ficando com 4 pontos. As 2 correntes, sobre o ponto alto sozinho, faço um ponto alto sobre ele, 2 correntes, e onde eu tenho aumento, permaneço fazendo do mesmo jeito. Um sobre cada de base, e no último, mais um ponto, ficando com 4, faço 2 correntes e assim eu sigo o restante da carreira. Cheguei ao final da nossa carreira de número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz o último aumento, 2 correntes, e agora eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, onde iniciamos. Puxo pra cá. Eu vou fazer de 2 cores, mas se você quiser, você pode fazer de uma cor só. Aí, no caso, não precisa cortar o fio. Agora, eu vou entrar com a cor café. Vou fazer aqui como eu emendo. Se você quiser, pode arrematar esse fio e vir aqui no primeiro ponto da parte reta com a cor que você vai utilizar. Eu já puxo a laçadinha aqui mesmo. Puxo o verde. Venho no pezinho aqui do ponto. E faço um ponto baixo. Eu já subo 2 correntes, que é a altura do meu primeiro ponto alto. Então, na carreira anterior, eu comecei com um grupinho de 4 pontos. Agora, com as 5 correntes, para ficar com um quadradinho vazado. E vou trabalhar a mesma coisa com essa cor por mais 5 carreiras. Aqui eu estou na carreira de número 8, iniciando agora. Então, eu vou trabalhar a carreira de número 8, 9, 10, 11 e 12. Do mesmo jeito, aqui nas curvas, nós vamos continuar aumentando onde já tem um aumento. E onde tem um ponto alto sozinho, nós vamos permanecer fazendo ele sozinho. Então, é do mesmo jeitinho que fizemos até agora. O que foi mais importante foi aqui, ó, que definimos o nosso desenho. Então, eu vou fazer aqui mais 5 carreiras nessa cor, intercalando a parte reta e continuando o aumento do mesmo jeito nas curvas. Quando for finalizar a carreira, eu faço 2 correntes, finalizo aqui na terceira correntinha, né? No caso aqui eu fiz um ponto baixo e 2 correntinhas. Na segunda eu finalizo, fecho com ponto baixíssimo, já inicio 3 correntinhas, que vale como primeiro ponto alto, e sigo fazendo a sequência. Uma carreira eu começo, lembrando, com 4 pontos altos e a outra com 5 correntinhas para ficar o quadradinho vazado. Então, é isso que nós vamos fazer. Quando chegar na carreira de número 12, eu volto com vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar um pouquinho o vídeo onde eu fiz os aumentos aqui nessas carreiras, que é igualzinho.
tá? Mas creio que vocês não vão ter dúvida, porque é só aumentar no último ponto sempre e sempre continuar com o ponto sozinho. 2 correntes de separação. Vou produzir aqui e já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira de número 12, contando desde o início do trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 carreiras. Então, foram as 7 primeiras no verde, aqui no meu caso, e 5 carreiras no café. Cada grupinho da nossa curva, na carreira de número 12, ficamos com 9 pontos altos. 9, 9 em todos os grupos da nossa curva. Agora, eu vou passar uma carreira na cor verde, se você estiver fazendo de 2 cores, só que eu nem vou cortar essa cor, porque depois eu vou utilizá-la novamente. Então, eu vou fazer aqui do meu jeito. Se você quiser, você também pode arrematar e depois vir aqui, ó, no primeiro ponto alto da parte reta. Como eu vou usar agora o verde, vou vir com ele, passo pela laçadinha e aqui eu vou fazer. Depois que eu passei o verde pela laçadinha, eu vou passar o café aqui pra trás. Eu vou fazer uma correntinha, que eu preciso de 3 correntes pra valer como meu primeiro ponto alto. Passo o café aqui pra frente. E na terceira correntinha, eu passo ele pra trás. Assim, eu fico com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E o café fica aqui pra me usar na próxima carreira. Aí é um arremate a menos, só vai ficar aqui o fiozinho verde. E essa carreira, nós vamos fazer ela toda em pontos altos. Já comecei com 3 correntes, que vale como meu primeiro ponto alto. Aí, fiquei aqui, ponto alto sobre ponto alto. No espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos. E vou seguir toda a parte reta, onde tiver ponto alto, eu faço um ponto alto sobre ele. Deixa eu passar pra lá. E onde tiver 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Quando chegar lá na curva, eu faço com vocês. Cheguei ao final da parte reta, fiz como falei pra vocês. 2 pontos altos no espaço, ponto alto sobre ponto alto. Aqui no espaço, vou trabalhar 2 pontos altos. E quando chegar na curva, nós temos 6 grupinhos. Em um grupinho, eu vou trabalhar um aumento no final, como a gente tem feito. E no outro, não. Para passar de um motivo para outro, nós temos 2 correntinhas, um ponto alto e 2 correntes. Aí, eu vou fazer 2 pontos altos, um ponto alto sobre o ponto alto de base e 2 pontos altos aqui. Então, é isso, aumenta em um, no outro não. Vou iniciar aqui com vocês. Tenho o espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui, sobre cada um de base, eu faço um ponto alto sobre ele. Fiz os pontos altos de base, ó, na carreira anterior tínhamos 9 pontos. Fiz os 9, chegar aqui no último, como é o primeiro motivo, eu faço o aumento. Tenho 2 correntes, 2 pontos altos. Tenho um ponto alto de base, ponto alto sobre ele. 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto no próximo grupo. Cheguei no segundo grupo, não faço aumento, eu fiz só os pontos de base. Já vou para as 2 correntinhas, um ponto alto para cada corrente. Onde tem ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos. E assim nós vamos seguir a vida na carreira de número 13, quando chegar no outro lado, na curva, só fazer a mesma coisa, aumenta no primeiro, no segundo não, no terceiro sim, no quarto não, no quinto sim e no sexto não, e eu já vejo vocês ao final da carreira. Cheguei ao final da volta de número 13, toda feita em pontos altos. Agora, aqui na terceira correntinha, introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Já vou pegar a laçadinha do marrom, que ficou aguardando para mim começar a próxima carreira. E o verde eu vou cortar. Eu vou usar ele na última carreira, mas como ainda vão ter algumas com o café, eu vou cortar e depois eu emendo o fio. Agora, vamos começar a nossa volta de número 14. Vou iniciar a volta de número 14 fazendo 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
3 vão valer para um ponto alto e 4 correntinhas de separação. Ajeito aqui o fiozinho, laço o fio e no mesmo pezinho onde eu subi as 7 correntinhas, eu faço um ponto alto. Fico com 3 fios, puxo 2 e puxo 2. Eu fiquei com um lequezinho. Agora, na base, nós vamos pular 2 pontos altos de base. E no terceiro ponto, eu vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, vou fazer 3 correntinhas. Pulo somente um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Fiz uma argolinha de 3 correntes, separados aqui, pulando um ponto só de base. Eu vou precisar de 3 argolinhas como esta. Então, eu faço mais 3 correntes, pulo só um pontinho de base, no próximo, prendo com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto de base, no próximo, prendo com um ponto baixo. Laço o fio, vou pular 2 de base, e no terceiro eu vou fazer um leque, igual nós fizemos no começo. Então, agora vai ficar um ponto alto, 4 correntinhas para separar, fiz 4 correntes, laço o fio, volto na mesma base e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com um leque. Pulo 2 pontos de base, no terceiro, prendo com ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais 3 argolinhas de 3 correntinhas, pulando só um ponto de base. Eu pulo 1, prendo com ponto baixo. 3 correntes, pulo 1, prendo com ponto baixo. 3 correntes, pulo 1, prendo com um ponto baixo. Depois que eu fiz as 3 argolinhas de 3 correntes, pulando só um de base, quando eu vou fazer o leque de um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto, eu pulo 2 de base. Tanto para iniciar, né, que eu vou iniciar o leque, 2, 3, 4 correntes na mesma base, um ponto alto. Iniciei, aí para me passar do leque para as argolinhas, eu pulo 2 de base. E aí, a mesma sequência. E assim, eu vou fazer toda a nossa volta. Volta de número 14, vou trabalhando deste jeito, tanto na parte reta, quanto na parte da curva. Aí, eu já vejo vocês aqui no final da carreira. Cheguei ao final da volta de número 14, fiquei com 20 leques de um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto, separados pelas 3 argolinhas de 3 correntinhas. Aí, chegou aqui no final, eu fiz a última argolinha de 3 correntinhas, sobrou certinho 2 pontos altos para mim pular. Eu vou aqui, tem um ponto baixo, na segunda correntinha, eu fecho, fazendo um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vamos começar a nossa carreira de número 15. Daqui onde eu fechei, eu subo 1, 2 e 3 correntinhas, que vai valer como meu primeiro ponto alto. Dentro das 4 correntinhas, eu vou fazer um total de 6 pontos altos. E 6 pontos altos, todos dentro das 4 correntinhas. E sob esse ponto alto de base, que é o do leque da carreira anterior, sob ele eu faço um ponto alto. Assim, nós ficamos com um total de 8 pontos. Das 3 correntes, valeu como um primeiro, aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um sob cada um de base e 6 dentro do espaço de 4 correntes. Agora, nós temos à frente as 3 argolinhas de 3 correntinhas. Eu vou sobre a primeira argolinha e fecho com um ponto baixo. Fechei com um ponto baixo, faço 3 correntes, vou na argolinha à frente e faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas e na próxima argolinha de 3 correntes eu faço um ponto baixo. Já laço o fio, aí à frente eu tenho o leque de um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto. Vamos fazer igual nós fizemos aqui, ó. Em toda a volta, vamos fazer desse jeito. Sob o ponto alto, eu faço um ponto alto. No espaço de 4 correntes, faço 6 pontos altos. E 6 pontos altos dentro do espacinho.
Sob o ponto alto de base, um ponto alto. Aí, sem fazer correntinha, vou na argolinha da frente, prendo com ponto baixo. 3 correntes. Na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. Mais 3 correntes. Na próxima argolinha, eu prendo com ponto baixo e vou seguir toda a carreira trabalhando desse jeito. Aqui eu vou fazer a mesma sequência. Tanto na parte reta quanto na curva, mesma coisa, ó. Sempre tem o leque, as 3 argolinhas e o leque. Só trabalhar desse jeito. Cheguei ao final da volta 15, fiz as 2 últimas argolinhas de 3 correntes. Agora, eu fecho com ponto baixíssimo, sem fazer correntinha aqui na terceira correntinha, onde iniciamos a carreira. Eu faço um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira de número 15. Nós ficamos com os 20 grupinhos agora de 8 pontos altos, separados por 2 argolinhas de 3 correntinhas. Para a volta de número 16, nós vamos subir daqui mesmo 3 correntes, que vai valer como meu primeiro ponto alto. E agora, eu vou fazer uma correntinha de separação e um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, temos 8 pontos altos, vou fazer uma correntinha de separação e no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma corrente e assim eu vou trabalhando sobre os 8 pontos. Uma corrente e o 8º ponto que temos no grupinho de base. Para passar para as argolinhas de correntinhas, eu não vou fazer corrente, venho na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Aí, agora, eu faço somente 2 correntinhas. Vou na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. E agora, eu vou fazer o mesmo processo aqui sobre os 8 pontos altos, fazendo um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. É somente repetindo os pontos da carreira anterior, só que agora coloca uma correntinha de separação. Fica os 8 pontos separados por uma corrente. Passo para a argolinha, prendo com ponto baixo, somente 2 correntes. Prendo com ponto baixo na próxima argolinha. Laço o fio e vou repetir tudo novamente, o que fizemos sobre o grupinho de pontos altos. E assim eu vou dar toda a volta, tanto na parte reta quanto na curva. Essa é a nossa volta de número 16. Eu vou adiantar toda a minha carreira e já venho com vocês aqui pra gente fazer a nossa última carreira, que eu vou fazer na cor verde. Chegamos ao final da volta de número 16. Então, manteve os 20 grupos de 8 pontos altos, separados por uma correntinha. Aí, no meio, entre um e outro, 2 correntinhas somente. Agora, vamos fazer a nossa última carreira. Eu vou fechar ali na terceira correntinha onde iniciamos. E a última carreira, de número 17, eu vou fazer no verde. Se você quiser, pode fazer de uma cor só, depende a combinação que você esteja fazendo. Aqui, no meu caso, eu vou passar no verde. Aqui, sem fazer correntinha, na terceira correntinha, onde iniciamos, eu fecho fazendo um ponto baixíssimo. Daqui, para começar a última carreira, como eu vou fazer de outra cor, eu caminho pro primeiro espaço de uma correntinha, com ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar, eu venho com a ponta do fio, puxo pra dentro da laçadinha, que eu estava com a cor que estava fazendo agora. Mas aí, você pode arrematar o fio que estava usando e fazer aí como você tá acostumado. Eu já faço assim, venho aqui e prendo com ponto baixo os 2 fiozinhos. Depois, eu arremato, puxo bem pra cá. Já tenho um ponto baixo, faço 2 correntinhas, que é como se eu tivesse 3 correntinhas. Aí, eu vou no espaço de uma corrente e prendo com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes. No próximo espaço, prendo com ponto baixo. 3 correntes e eu vou fazendo assim, ó. 3 correntinhas, prendo com ponto baixo no espaço de uma corrente da carreira anterior. Nós vamos ficar assim, ó, com 1, 2, 3, 4, 5,
e 6 argolinhas de 3 correntinhas. Para passar de um grupinho para o outro, vou nas 2 correntinhas da carreira anterior e prendo com ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Uma correntinha, aí eu vou no primeiro espacinho, tenho aqui o primeiro ponto alto do grupinho e o primeiro espaço. Faço um ponto baixíssimo no primeiro espacinho. 1, 2, 3 correntes. Vou fazendo a mesma coisa, ó. 3 correntes em cada espaço de uma corrente da carreira anterior. Vou prendendo com ponto baixo. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 argolinhas. Agora, para passar de um grupinho para o outro, uma corrente, vou no espaço de 2 correntes, prendo com ponto baixo. Uma correntinha e sigo a vida fazendo desse mesmo jeito, até o final da carreira, tanto aqui na parte reta, quanto na parte da curva. Aqui nas 3 correntinhas, como o meu ponto é mais apertado, se você achar que é muito, você pode fazer somente 2 correntes. E aqui, para passar de um grupinho para o outro, você pode não fazer a correntinha. Sempre vai colocando aí na mesa ou no chão e vai vendo se tá ficando certinho. Cheguei ao final da última carreira, prendi a última vez com ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo. Posso cortar o fio e fazer os devidos arremates aqui no lado avesso. Se for colocar etiqueta, também pode colocar. Nosso tapete está pronto. Espero muito que vocês tenham gostado, que façam bastante, vendam todos. Que Deus abençoe, de várias combinações, de uma cor só, sempre fica legal. É um tapete bem legal para fazer a pronta entrega, porque é rápido, gasta pouco material. Olha esse de outra cor, lindo. Se gostou de verdade, se inscreve no canal, deixa um joinha para mim, que ajuda muito no meu trabalho. E me segue também no Instagram e no Facebook, é o mesmo nome aqui do canal. E se quer saber mais da minha vida, vai no canal Paty Kelly e a Vida, lá eu conto tudo.